Existe exercício para fortalecer o joelho? Essa é uma dúvida muito comum que eu vou esclarecer agora. Eu sou Denise Gasseroni, do portal Fica em Forma. Roda a vinheta. E aí, tudo bem com você? Se você chegou aqui nesse vídeo porque você tem uma dúvida aí, né, se existe algum exercício que ajuda a fortalecer o joelho. Eu decidi falar sobre esse assunto porque eu publiquei um vídeo curtinho, um shorts, mostrando um exercício que ajuda a fortalecer aí a musculatura da parte da frente da coxa. Eu vou colocar o vídeo aqui, um trechinho do vídeo para você ver e entender de qual exercício que eu tô falando. E nesse vídeo eu recebi um comentário da Renata perguntando se esse exercício ajudava a fortalecer o joelho. E aí tive a ideia então de gravar aqui para você, para poder esclarecer essa dúvida que é tão comum. Vamos entender primeiro o que é fortalecimento. O que a gente está falando quando está falando de fortalecimento? Fortalecimento tem relação com músculo, tá? E não com articulação. Porque músculo tem capacidade de gerar força. Articulação não tem capacidade de gerar força. E joelho é a articulação. Eu te colocando as coisas dessa forma, você pode chegar a uma conclusão simples, uma conclusão rasa de que então não existe exercício que promova o fortalecimento do joelho. Isso acaba levando a gente a um equívoco. E eu já vou te explicar o porquê que isso acontece. Os músculos da gente, eles têm um tipo de estrutura ali na pontinha do músculo que é chamada de tendão, né? Essa pontinha, esse tendão, que é aquilo quando você pega, por exemplo, uma coxa de galinha e que você consegue tirar a carninha da coxa, que você tem ali na ponta daquela carninha uma parte mais durinha, mais gelatinosa, aquele é o tendão. A gente tem isso nos músculos da gente. Esse tendão, ele serve para ligar o músculo até o osso, isso que vai fazer que a contração muscular gere movimento. Então, vou mostrar aqui no braço para ficar mais fácil. Eu tenho aqui o bíceps ele tem um tendão, né, um músculo aqui, ele tem um tendão que liga aqui no meu antebraço e quando esse bíceps ele contrai, ele vai puxar o antebraço aqui e eu vou conseguir fazer movimento com o cotovelo. Isso vai acontecer em muitas outras articulações aí que a gente tem e que vão favorecer o movimento. Essa estrutura de tendão, ela consegue ser fortalecida por meio de tração. Toda vez que há uma tração nessa estrutura, eu gero fortalecimento dela. Ao passo que o músculo, ele vai ser fortalecido por meio de contração. E por que eu estou falando de tendão? Porque ali das nossas articulações a gente tem uma outra estrutura que é muito parecida com essa estrutura do tendão, que são os ligamentos. E esses ligamentos também, eles são fortalecidos por meio de tração. E o que são os ligamentos? São estruturas que ligam os ossos entre si, de forma a gerar uma estabilidade. Então, pensando no joelho, os ligamentos estão ali para dar estabilidade nessa articulação e para permitir que ela faça, né, que ela execute da forma mais eficiente possível os 4 movimentos que o nosso joelho faz, que é extensão, flexão, rotação interna e rotação externa. Veja que se a gente não tivesse esses ligamentos para poder estabilizar essa articulação, quando a gente, por exemplo, fosse chutar uma bola, pode ser que a nossa perna virasse o contrário. A mesma coisa poderia acontecer quando a gente pisasse e precisasse mudar, né, de direção. Pode ser que o nosso pé ficasse e o corpo todo fosse, aí você ia arrebentar o seu joelho. De fato, isso algumas vezes acaba acontecendo, né? São as pessoas que acabam tendo lesões ali nos ligamentos. A gente tem ligamentos na parte mais externa do joelho e a gente vai ter ligamentos também na parte mais interna, é uma articulação extremamente complexa. Então, dito tudo isso, como é que a gente pode então utilizar os exercícios, o fortalecimento muscular para que gere então um fortalecimento da articulação? Se você já está curtindo esse vídeo, tasca o dedo no joinha aí embaixo, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal e ajuda a levar esse vídeo para outras pessoas que têm a mesma dúvida que você e a dúvida da Renata também. Então vamos lá, já expliquei ali que a gente consegue então fortalecer essas estruturas por meio
né, da tração, fazendo exercícios que eles vão ajudar na tração desses ligamentos e, por sua vez, ajudando então no fortalecimento dessas estruturas. São exercícios que eles têm que ser feitos de forma bastante delicada, que é para a gente acabar não gerando uma lesão. Mas tem uma outra coisa que favorece o que a gente proteja então o nosso joelho, e é isso que muitas vezes gera essa confusão, esse equívoco da pessoa pensar, esse exercício aqui, quando eu faço ele está ajudando a fortalecer o joelho. Que é o seguinte, quando a gente tem músculos fracos, todas as forças que elas vão acabar sendo absorvidas pelo nosso corpo, então as forças externas, quando a gente faz as nossas tarefas diárias, ou quando a gente faz um gesto esportivo, está praticando um esporte, elas vão ser distribuídas ali pelo nosso corpo. E a nossa articulação, ela não tem capacidade de absorver essa força. Quem faz a absorção dessa força são os músculos. Portanto, quando a gente tem músculos fortes, essa distribuição de força, ela fica melhor. As articulações, elas vão sofrer menos. E isso vai ajudar a gente a ter uma incidência menor, vamos dizer assim, de lesões naquela articulação, e aquelas articulações que já estão ali machucadinhas, que já tem algum problema, que já tem alguma estrutura que ela não está muito bacana, os músculos eles são capazes então de ajudar a não piorar a situação. Há casos, inclusive, de pessoas que perderam, por exemplo, ligamentos importantes. Eu vi um estudo de caso desse na época da faculdade, um colega que tinha perdido os ligamentos cruzados e que continuava fazendo suas atividades esportivas normalmente, sem ter feito cirurgia, só utilizando-se do fortalecimento muscular para isso. Isso não é uma coisa, digamos assim, comum, mas é possível, e eu estou trazendo aqui como exemplo só para que você entenda da importância do fortalecimento muscular, então na proteção das estruturas ali da sua articulação. Então vão ter essas duas funções, vamos dizer assim, né? Quando a gente faz exercício de fortalecimento. Então aquele exercício que eu mostrei no vídeo, que gerou a dúvida da Renata, é um desses exercícios que a gente está fortalecendo o músculo. Então esse fortalecimento vai ajudar a melhorar a distribuição de forças, é importante fazer esse exercício, e ele também fazer também exercícios que ajudem ali a realizar tração daquelas estruturas para, então, de fato, as estruturas em si ficarem fortalecidas. E de que exercícios que eu estou falando? Aqui no canal eu mostro alguns desses exercícios. Exercícios de mobilidade específica, eles são exercícios que visam justamente não só o aumento ali, né, do espaço dentro da cápsula articular, que vai diminuir o atrito entre os ossos, vai dar um espaço melhor para o movimento acontecer, como ele vai ajudar no fortalecimento dessas estruturas, favorecendo então uma geração de força, né, no músculo, em que você vai conseguir utilizar essa articulação de forma ativa e não de forma passiva. Nossa, compliquei muito aqui a explicação, então eu vou tentar simplificar rapidamente para você entender o que eu estou falando de uma articulação trabalhar de forma ativa ou de forma passiva. Mas antes, eu queria pedir para você que ainda não está inscrito no canal, para aproveitar para se inscrever agora e clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Quando uma articulação ela trabalha de uma forma passiva, ela precisa de uma força externa para levar essa articulação até a sua amplitude máxima ou próximo da amplitude máxima. Então vamos pegar como exemplo uma bailarina que ela segura na perna e ela segurando na perna, ela traz a perna aqui do lado da cabeça. Ela utilizou uma força externa, a força do braço dela, trazendo a perna aqui do lado da cabeça. Certamente essa bailarina ela tem uma boa flexibilidade, porque senão ela não conseguiria trazer a perna aqui do lado da cabeça dela. Mas será que ela tem uma boa força? Ela consegue desenvolver ali força na articulação? A gente só vai saber se essa bailarina conseguir fazer o mesmo movimento sem precisar usar as mãos. Então ela sozinha
pega a perna e traz a perna aqui do lado, sem precisar dessa ajuda da mão, sem precisar que ninguém, que um colega, por exemplo, ajude a trazer a perna aqui do lado. Você consegue perceber a diferença? Faz esse experimento com você, mesmo você não sendo uma bailarina, não conseguindo trazer a perna aqui do lado da cabeça, peça para alguém, ou mesmo você, utiliza aí a sua mão ou utiliza uma força externa para elevar a sua perna. E depois, tenta sustentar a perna naquela posição. Ou tenta elevar a perna até aquela mesma posição. E veja se você consegue. Essa forma que a gente faz sozinho, sem ajuda externa, isso é uma forma ativa. E quando a gente tem uma articulação, as estruturas dessa articulação fortalecidas, a gente consegue utilizar essa articulação de forma ativa. Então, essa é a diferença entre o ativo e o passivo. E aqui no canal tem alguns vídeos em que eu faço exercícios, eu demonstro exercícios de mobilidade específica. Eu vou deixar aqui no card um que é para o joelho, já que é de joelho que a gente está falando, para você dar uma olhada e experimentar e fazer. E depois me conta o que você achou. Se você acha que esse vídeo valeu, tem um botãozinho aí embaixo escrito valeu, que é para você fazer uma contribuição. E qualquer contribuição tá válida, eu vou ficar muito grata. Essa contribuição ajuda aqui no meu trabalho, ajuda também para desenvolver o crescimento do canal, para comprar novos equipamentos, enfim. Então clica aí no botãozinho, faz a sua contribuição que eu vou ficar muito feliz. Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima!